Imagine um homem sozinho diante de uma cidade pecadora, erguendo a voz contra reis e sacerdotes, anunciando o que ninguém queria ouvir. Imagine um povo rebelde que foi avisado repetidamente sobre sua destruição iminente, mas insistia em ignorar esses avisos. Imagine um homem anunciando que não cairia uma gota d'água do céu durante 3 anos, e assim aconteceu. Essa foi a missão dos profetas do Antigo Testamento. Homens e mulheres, escolhidos por Deus para revelar sua vontade, alertar o seu povo sobre o castigo divino e prometendo a redenção da humanidade. Muitos ouviram, poucos acreditaram, e quem ignorou pagou um preço alto. Hoje, vamos mergulhar na história dos profetas e suas mensagens que mudaram tudo. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas. E vamos ao vídeo. Os profetas foram separados em profetas maiores e profetas menores, não por um ser mais importante que o outro, mas sim pelo tamanho de seus livros que foram escritos. Entre os profetas maiores estava o profeta Isaías, cujo ministério durou décadas e envolveu profecias tanto de julgamento quanto de esperança. Ele anunciou a vinda do Messias como o servo sofredor, detalhando como ele sofreria as dores por conta dos nossos pecados. Como é relatado em Isaías 53, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Suas palavras continuam ecoando em mensagens de conforto e promessa de restauração. Em seguida, temos o profeta Jeremias, que ficou conhecido como o profeta chorão. Ele viveu uma vida de perseguição, rejeição e sofrimento. Ele alertou ao povo sobre a destruição de Jerusalém. Mesmo assim, foi preso, jogado em uma cisterna e forçado a fugir. Mesmo assim, nunca deixou de proclamar a verdade, e sua obra foi fundamental para a compreensão de como o sofrimento e a fidelidade de Deus andam lado a lado. Ele também escreveu o livro de Lamentações, um clamor pela cidade em ruínas de Jerusalém. Também temos o profeta Ezequiel, que foi um dos profetas mais visionários. Teve experiências espirituais extraordinárias, incluindo a visão da glória de Deus sobre um trono de querubins e a visão do Vale dos Ossos Secos, onde Deus demonstrou seu poder para trazer vida ao que estava morto. E por último, entre os profetas maiores, chegamos ao profeta Daniel, que foi levado cativo para a Babilônia. Se destacou por sua sabedoria e fidelidade a Deus em meio à idolatria babilônica. Ele interpretou os sonhos do rei Nabucodonosor, escapou milagrosamente de uma cova cheia de leões e recebeu revelações profundas sobre reinos futuros e o fim dos tempos. Já os profetas menores, apesar do nome, trouxeram mensagens poderosas e impactantes, como o profeta Oséias, que viveu um casamento simbólico com uma esposa infiel, representando o amor inabalável de Deus por Israel, mesmo diante da constante traição do seu povo. Já o profeta Joel profetizou sobre o derramamento do Espírito Santo, uma profecia que veio se cumprir no dia de Pentecostes, e advertiu sobre o dia do Senhor, um tempo de julgamento e restauração. O profeta Amós foi um simples pastor e colhedor de sicômoros, que denunciou a corrupção dos ricos e a opressão dos pobres, alertando que o verdadeiro culto a Deus exigia justiça e retidão. Já o profeta Obadias proclamou a destruição de Edom, destacando a soberania de Deus sobre todas as nações. O profeta Jonas foi enviado a Nínive, mas tentou fugir de sua missão, mas após ser engolido por um grande peixe e passar 3 dias e 3 noites em seu ventre, finalmente pregou o arrependimento, levando toda a cidade a se voltar para Deus. E o profeta Miqueias previu o nascimento do Messias em Belém e advertiu sobre a corrupção dos líderes de Israel. Já o profeta Naum anunciou a destruição de Nínive,
ressaltando a justiça de Deus. Então o profeta Habacuque questionou a Deus sobre a prosperidade dos ímpios, recebendo como resposta a necessidade de viver pela fé. E o profeta Sofonias advertiu sobre o juízo divino e prometeu restauração aos fiéis. Mas o profeta Ageu encorajou os israelitas a reconstruírem o templo e priorizarem a obra de Deus. O profeta Zacarias revelou visões apocalípticas e também profetizou sobre a vinda do Messias e a restauração de Israel. E o profeta Malaquias denunciou a infidelidade do povo e anunciou a chegada de João Batista, o precursor de Cristo, preparando o caminho para a nova aliança. Mas havia também profetas que não tinham livros escritos na Bíblia que levavam seu nome, mas desempenharam papéis essenciais na história bíblica. Como Moisés, que foi o maior líder de Israel, era um profeta que falava face a face com Deus. Ele conduziu os israelitas à liberdade, recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e intercedeu pelo povo em momentos de rebeldia. Seu irmão Arão, além de ser o primeiro sumo sacerdote de Israel, também profetizou e auxiliou Moisés na condução do povo. Miriam, irmã de Moisés, foi uma profetisa que liderou as mulheres em cânticos de celebração após a travessia do Mar Vermelho. Débora, além de profetisa, foi uma juíza e estrategista militar que liderou Israel à vitória contra os cananeus. Samuel, o último dos juízes, foi um grande profeta que ungiu e aconselhou os primeiros reis de Israel, Saul e Davi, sendo um elo crucial na transição do governo teocrático para a monarquia. Natã, conselheiro de Davi, confrontou o rei sobre seu pecado com Batseba, demonstrando que nenhum governante estava acima da justiça divina. Gade foi outro profeta ativo no reinado de Davi, aconselhando o rei em momentos de crise. Elias, um dos mais notáveis, desafiou e zombou dos profetas de Baal no Monte Carmelo e demonstrou o poder de Deus ao clamar por fogo do céu. Ele realizou milagres como multiplicar alimentos e ressuscitar um menino. Elias foi arrebatado aos céus em um redemoinho, um evento sem precedentes. Seu sucessor, Eliseu, herdou uma porção dobrada do espírito de Elias e realizou milagres ainda mais extraordinários, como purificar águas envenenadas, fazer o ferro de um machado flutuar e curar Naamã da lepra. Hulda, uma profetisa consultada no tempo do rei Josias, reafirmou as palavras da lei e alertou sobre o juízo divino iminente. Esses homens e mulheres foram os porta-vozes de Deus em tempos de crise. Muitos enfrentaram perseguições, rejeição e até a morte, mas nunca deixaram de proclamar a verdade. Suas palavras ecoam até hoje, nos lembrando que Deus sempre levanta mensageiros para guiar seu povo e revelar sua vontade. Eles não apenas profetizaram sobre o futuro, mas moldaram a história da redenção, apontando sempre para a promessa final: a vinda do Messias e a restauração de todas as coisas. E agora eu quero saber de você. Qual profeta te impactou mais? Comente aqui embaixo e vamos continuar essa conversa.